Olá, internauta do Bocão News, estamos aqui em mais uma entrevista do nosso canal de turismo, né, que a gente está abordando, né, todos os desdobramentos aí, né, dos problemas do turismo, né, e perspectivas de futuro. E hoje estamos entrevistando o secretário de Turismo e Cultura de Salvador, Cláudio Tinoco. Secretário, bem-vindo. Muito obrigado, Henrique, muito obrigado a vocês todos pela essa oportunidade. Vamos ter aqui uma boa conversa sobre o turismo de Salvador e da Bahia. E eu tô aqui, né, do lado de Shizui Misayono, né, minha colega aqui do canal, né, que a gente está assinando junto aí essas matérias aí sobre esse panorama aí do turismo. Shizui, bem-vinda. Obrigada, Henrique. Secretário, como é que o senhor avalia a crise no turismo na Bahia e em Salvador? Olha, Henrique, eu acho que você começa abordando exatamente a perspectiva de uma crise no estado da Bahia. Foi assim que você abriu esse programa. E é exatamente nesse sentido que eu quero fazer aqui essa primeira análise junto com vocês. A Bahia sempre foi projetada, tanto para o turismo nacional como para o turismo internacional, como um grande destino, que envolve história e cultura, as belezas naturais, essa plataforma de eventos, as festas populares, o carnaval, mas tudo isso esteve sempre muito vinculado às expressões dessa arte, dessa musicalidade, dessa cultura baiana. Foi assim que a Bahia se projetou, na literatura de Jorge Amado, na música baiana de todas as suas épocas, de nosso movimento pela Bossa Nova, com João Gilberto, passando pela Tropicália, e até o mais recente processo do Axé, que projetou, através da música, fazendo de Salvador a sua capital, uma cidade reconhecida na rede de cidades criativas pela ONU como uma cidade da música. A gente tem uma crise dessa produção artística, sobretudo musical, há muito tempo, ou seja, as nossas artes, os nossos artistas passaram de produzir, né, um conteúdo que tenha projetado a Bahia, né? Só a obra de Jorge Amado foi traduzida para mais de 40 idiomas e reproduzidas em mais de 70 países no mundo. Então, isso era muito forte. E enquanto a Bahia teve governos com essa visão, a Bahia se projetou internacionalmente e Salvador, a sua capital, viveu à sombra dessa projeção. Bem, nessa última década, a Bahia, além de perder esse vigor, diria assim, de produção artística, musical, intelectual, a Bahia viveu crises de infraestrutura, por exemplo, né? Nós perdemos realmente o centro de convenções, essa novela, a gente fica falando isso, fica parecendo que a gente está repetindo sempre uma questão de ordem política, e não é uma questão tácita do ponto de vista da gestão da perda de uma infraestrutura importante. E a Bahia foi o último estado, Salvador sendo a sua capital, a ter o aeroporto inserido na rodada de concessão, ou seja, privatizado, transferido para a iniciativa privada, que mais do que melhorar a gestão era investir na reforma e na ampliação. Então, até 2016, nós tínhamos o pior aeroporto do Brasil, administrado pela Infraero, pelo governo federal, governos esses do PT. Então, essa crise de infraestrutura associada a outros aspectos. A Bahia é muito grande. A Bahia é do tamanho da França e ela tem 13 zonas hoteleiras. Então, quando a gente trata da Bahia, a gente fala da Costa do Descobrimento, concentrada em Porto Seguro. A gente fala da Costa do Dendê, concentrada nesse polo entre Morro de São Paulo e Barra Grande. O próprio Litoral Norte, quem conhece toda a história de Sauípe, vê hoje as condições de Sauípe, lamenta muito, né? Todos esses equipamentos, como, por exemplo, as pistas de aeroporto de Valença, de Lençóis, abrindo a fronteira da Chapada Diamantina, levando infraestrutura para ampliar a possibilidade de melhorar fluxo, melhorar a chegada e a saída das pessoas, era associada com uma série de medidas que era a aquisição, por exemplo, de financiamentos internacionais para melhorar essa infraestrutura. Foi assim que a Bahia foi protagonista no ProDetour Nordeste. Muitas estradas foram instaladas, ligando, interligando, sobretudo o litoral da Bahia, exatamente com muito investimento. E a gente não vê isso, sobretudo na última década. E por último, para não me alongar muito nesse aspecto, a questão, por exemplo, é da decisão política de baixar a alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação. Para que vocês que estão nos assistindo entendam isso, é exatamente o imposto que incide sobre o combustível da aviação. Todos os estados do Nordeste que concorriam e concorrem com a Bahia, começando pelo Ceará, passando por Pernambuco, chegando até o nosso vizinho estado de Sergipe, tomaram decisões
muito anteriores à Bahia, de reduzir essa alíquota. Isso fez com que Salvador e a Bahia perdessem o hub da Azul para o estado de Pernambuco, o hub da Gol para o estado do Ceará, e esses dois estados começaram a avançar muito, concorrendo com a Bahia, sobretudo no turismo internacional. Então, essa é um panorama de uma crise que ela veio se agravando, tendo, por último, a Copa do Mundo 2014, no caso de Salvador, como grande agravante. Quando a FIFA levou para o governo federal a indicação que Salvador precisava ter 50 mil leitos para atender a sede como cidade-sede, se estimulou muito a construção de hotéis em Salvador. E nós tivemos, na última década, 22 novos hotéis implantados e inaugurados em Salvador. Nós tínhamos 35 mil leitos, fomos para mais de 40 mil leitos. 5 mil leitos foram ampliados naquela perspectiva de que a Copa do Mundo, depois que passasse, fosse manter o Brasil numa boa posição de atrair o turismo internacional. Não foi isso que aconteceu. A gente já dizia lá atrás que era um engodo. Então, o mercado precisou se adaptar a uma oferta que foi ampliada sem a demanda, sem esse fluxo também ser ampliado, sobretudo por esses motivos que eu falei anteriormente. Claro que Salvador, como capital, como portão de entrada para o turismo da Bahia, entrou também nessa mesma onda e teve um prejuízo, caindo o fluxo entre 2014, 2015 e 2016. Esse é um retrato que é a minha visão de quem conhece um pouco e quem está aqui tratando de uma forma muito aberta, sem nenhuma conotação de ordem política, mas apontando as responsabilidades, a falta de investimento que ocorreu. De lá para cá, aí eu posso falar um pouquinho mais sobre Salvador, mas fica aí para a gente... A gente vai destrinchar cada ponto, né, ao longo da entrevista. Isso. Aí a gente puxando agora aqui para Salvador, quais medidas a Prefeitura, por meio da Secretaria, vem fazendo para reverter esse quadro? Muito bem. Primeiro, a gente tem que levar isso sempre em consideração aos dois governos de ACM Neto, né? 2013 a 2016, prefeitura que resolve arrumar a casa, melhorar sua capacidade de investimento e aí inicia uma série de investimento na área da infraestrutura turística. A requalificação dos 17 trechos de orla foi sim suficiente para que a gente pudesse criar uma nova possibilidade de vender Salvador como um destino de sol e praia. Nós perdemos as barracas de praia, não foi dada nenhuma solução para o que fazer com a orla de Salvador e a Prefeitura, na gestão de ACM Neto, consegue implantar, vamos dizer, pelo menos, um modelo de requalificação. Tem um caso de sucesso como o Rio Vermelho, por exemplo, tem outros aspectos como a orla da Ribeira, que também foi muito bem aprovada, de Itapuã, a própria orla da Barra. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto feito ainda na primeira gestão dele foi a implantação de novos atrativos. Nós somos conhecidos como uma cidade histórica e somos, né, pela história toda que Salvador possui, sobretudo de formação do seu povo, dessa característica. Nós temos 365 igrejas, muitos museus, a Igreja do Bonfim, o Farol da Barra, etc. Mas todo destino precisa inovar, precisa renovar, para fazer com que as pessoas passem a ver de forma sempre renovada a possibilidade até mesmo de voltar à cidade. Foi isso que foi feito com a Casa do Rio Vermelho, com os Fortes Santa Maria e São Diogo, com a mais recente implantação da Casa do Carnaval. Então, eu coloco aí essas duas, vamos dizer assim, frentes, tanto na requalificação da orla e de espaços urbanos, quanto novos equipamentos, como uma grande medida da primeira gestão. Nessa segunda gestão, eu já entro como secretário de Cultura e Turismo. O que é que nós fizemos e estamos fazendo? Nós já tínhamos bons equipamentos, uma cidade muito melhor estruturada e arrumada, nós então passamos a investir em promoção. Salvador estava pronta e está pronta para a gente vender Salvador. Então, a primeira coisa foi estruturar um plano de promoção da cidade, um plano de marketing da cidade. Nós temos hoje cerca de 6 milhões de reais por ano para investir. A principal base nossa de investimento em promoção está no marketing digital. A gente hoje tem uma agência de publicidade, de marketing digital contratada, gerando conteúdo. Nós temos hoje toda uma base de novo site, redes sociais, e essa é a nova onda do turismo no mundo. As pessoas estão comprando destinos ou buscando destinos, pesquisando na internet ou mesmo rodando nas redes sociais. Associado a isso, nós desenvolvemos alguns projetos, entre eles o Prodetur Salvador, onde nós já iniciamos agora a requalificação da Avenida 7, Praça Castro Alves. Vamos lançar o edital agora em dezembro do Museu da História da Cidade, o novo Arquivo Público Histórico,
municipal e a obra de requalificação de Estela Maris, Flamengo e Pitanga. A maior extensão são 5 quilômetros em uma área que tem um polo hoteleiro importante, que é o polo hoteleiro de Itapuã, próximo do aeroporto e onde a gente tem a melhor característica para o sol e praia que a gente pode oferecer, até mesmo porque ali a gente tem resorts instalados. Fora isso, nós estamos rodando o POP, o Programa de Otimização de Performance. Isso aí é uma coisa muito interessante, Henrique, porque nós trouxemos uma ferramenta que era utilizada por redes mundiais de hotelaria que monitoram o que os turistas, o que os seus clientes estão comentando nas plataformas digitais sobre a experiência de hospedagem. Os turistas podem interagir? Todos os turistas podem interagir. Quando você compra uma hospedagem numa determinada plataforma, Booking, TripAdvisor, Decolar, por exemplo, você entra ali, depois que você está no hotel, você faz comentários, ele provoca esses comentários. Muitas vezes são elogiosos. Boa localização, uma boa comida, um bom atendimento e muitas vezes pode ser também negativos. Olha, o banheiro estava sujo, ou a equipe de serviço não é bem qualificada, ou tal. Nós compramos essa ferramenta e chamamos os 80 maiores hotéis de Salvador para aderirem ao programa e nós fomos além. Nós colocamos 37 dos atrativos turísticos de Salvador dentro dessa plataforma. Hoje nós monitoramos desde a Praia do Porto da Barra, passando pelo Farol da Barra, Casa do Carnaval, Igreja do Bonfim. São logradouros públicos e equipamentos públicos ou privados que a gente monitora que são atrativos. E vocês detectando essas críticas, como que é a atuação? A atuação é imediata. Nós temos uma equipe que faz exatamente essa interação com o turista. Primeiro, um elogio é sempre, pelo menos, agradecido. Essa interatividade faz com que você fidelize. Você cria uma intimidade, uma proximidade. Isso é muito bom para fidelizar ele, para voltar ou então para ele fazer também o boca a boca positivamente. Na crítica, a gente faz as correções. Primeiro, a gente justifica, ou reconhecendo qualquer falha, ou até mesmo encaminhando as soluções, né? Então, isso tem sido, para que vocês que estão nos ouvindo possam entender, é um programa de melhoria da reputação de Salvador. Para vocês terem uma ideia... Como se fosse aqueles aplicativos de transporte, né, que você avalia da estrelinha, né? É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. E é interessante. Como é que se fazia isso no passado? Pesquisa. Você tinha que fazer, e nós fazemos, mas... As agências de viagem, né, faziam. O turista chega no aeroporto, você vai lá e aplica um questionário e tal. Você depois analisa esses relatórios para tomar a decisão. Hoje a gente faz isso online. Fazemos essa modalidade também, mas fazemos online. Para vocês terem uma ideia, nós elevamos a reputação de muitos hotéis de Salvador e também dos atrativos. Nós temos hoje 4 atrativos de Salvador que ganharam, por exemplo, um certificado de excelência. A Farol da Barra, a Casa do Carnaval, a Casa do Rio Vermelho e a Igreja do Bonfim. Então, isso demonstra que a gente tem assumido a responsabilidade por aquilo que é de interesse do turista também de poder interagir. E aí tem alguns projetos ainda que estão por vir, né? O de certificação eu acho que é um dos melhores. Talvez aqui muitos não lembrem, mas até 2006, governo de Paulo Souto, existia um programa chamado Qualitur. A Bahia Tursa certificava, através de um programa de certificação, os estabelecimentos turísticos de Salvador, bares e restaurantes, hotéis. Então você tinha uma série de premissas a seguir para garantir um selo de qualidade pelos serviços prestados. Infelizmente acabaram com isso, desde que Wagner assumiu, acabaram com o Qualitur, e nós vamos resgatar agora o Quali Salvador através do Prodetur. A gente já inicia no próximo ano a estruturação do programa e vamos chamar a iniciativa privada. E aqui eu abro um parênteses, porque quem faz o turismo é o setor privado. Por isso a nossa relação com o trade é muito mais íntima, muito mais próxima. Porque não é a prefeitura, não é o Estado que hospeda ninguém, não é a prefeitura o Estado que transporta ninguém, não é a prefeitura o Estado que vai guiando as pessoas na rua. Então, a iniciativa privada e o trade tem que estar colado com a gente, e a gente colado com eles. Então, acho que esse é um grande diferencial, é o que a gente vem fazendo. E eu tenho certeza que quem pode dizer melhor exatamente são aqueles que estão atuando com a gente no setor privado aqui em Salvador. Pegando um gancho ainda nessa questão dos hotéis, né, me corrija se eu estiver errado. Nos últimos 5 anos, 22 hotéis fecharam. E hoje 90% dos hotéis que ainda estão abertos operam no vermelho. Isso é um dado da Associação Brasileira, né, da Indústria de Hotéis da Bahia.
Eu, inclusive, fiz uma matéria, né, aqui no nosso canal, sobre o cemitério de hotéis na Orla, né? A Orla está tomada por um cemitério de hotéis fechados e tudo mais. E eu conversei com donos de hotéis que ainda estão abertos e eles reclamam que há uma promoção turística apenas para as festas, né, de final de ano, São João, né, datas carnaval, datas muito específicas e que ao longo do ano os hotéis operam no vermelho mesmo, né? Que iniciativas a prefeitura está tomando para reverter esse quadro? Se existe alguma perspectiva de mudança desse quadro no futuro? Como é que tá, como é que você vê essas reclamações? Olha, a primeira coisa é um dado da BIH e eu fico muito à vontade porque, além da amizade com o Glicério Lemos, que é o presidente, com a diretoria da BIH, nós somos parceiros, nós somos patrocinadores de uma ação que eu vou comentar depois. Mas eu não acredito que 90% dos hotéis de Salvador estão no vermelho. E vou dizer mais, com uma demonstração muito objetiva. Um dos mais novos hotéis de Salvador é o Wish Hotel, que era Sheraton, que era o antigo Hotel da Bahia, que foi fechado, não nessa gestão, né? Mas foi fechado, abandonado, e um grupo privado investiu mais de 100 milhões de reais de recursos próprios, restaurou e hoje é um dos melhores hotéis que a gente teve. Esse hotel passou praticamente todos os anos desde a sua inauguração fechando no vermelho, até mesmo porque investiram mais de 100 milhões. Esse ano é o primeiro ano de azul, ou seja, de resultado positivo do hotel. Um outro dado, o Grupo Pestana, que fechou um grande hotel em Salvador também, associado, entre outras coisas, a uma queda de movimento pela perda do centro de convenções, que ele fazia uma das principais frentes com esses grandes eventos na cidade. O Grupo Pestana, que mantém dois meios de hospedagem, que é o Pestana do Carmo e o Lounge no Rio Vermelho, admitiu já nesse ano de 2018 começar a trabalhar a melhoria da diária média. Diária média é a tarifa média que se cobra para se hospedar no hotel. Então, são duas demonstrações de grupos que eu considero importantes, que estão dando demonstrações de uma recuperação da indústria hoteleira em Salvador. É claro que o que é que nós fazemos até para contribuir com isso? Nós patrocinamos a BIH, que é a Associação dos Hotéis, há 3 anos, e nos últimos 2 anos nós capacitamos mais de 4.000 profissionais, entre operadores e agentes de viagem, nos principais mercados emissivos para Salvador. Que são esses mercados? São cidades que têm conexões de voos com Salvador, tanto no Brasil quanto na América do Sul. Nesses 2 anos, nós investimos cerca de 600 mil reais nessa ação por parte da Prefeitura e a indústria hoteleira mais uma parcela significativa para isso. Nós estamos, com isso, trazendo os operadores e agentes de viagem para colocar Salvador na sua prateleira de venda. E isso tem sido decisivo para aumentar o fluxo. Nesses dias, nós lançamos com o prefeito uma parceria com uma grande operadora privada, trazendo voos charters para Salvador agora no período de verão. Isso só ocorreu, entre outras coisas, porque essa operadora identificou a capacitação que a gente estava fazendo, por exemplo, na Argentina, e não só em Buenos Aires, capital, como Córdoba e Rosário. Então, essa ação que a gente está fazendo com a indústria hoteleira tem sido com a participação dos gerentes e dos hoteleiros. Então, eu vejo, sobretudo quando um hotel como o Otto, com 40 anos na cidade, resolve fechar as suas portas, eu fui a primeira pessoa a dizer que era um ponto fora da curva. Até mesmo porque toda essa curva de 2017 a 2018 é ascendente. Essa questão, só interrompendo, essa questão do Otton foi surpreendente porque ele fechou justamente no mês de dezembro, que é um mês de alta temporada, né? Ninguém entendeu muito Mas está claro agora, né? Quando, sobretudo depois do fechamento, eles então pedem a recuperação judicial. E muitos estão fazendo isso, né, também. Inclusive, eu conversei com um dono de um grande hotel aqui de Salvador, eles falam que muitos hotéis estão fechando as portas, né, para trocar o CNPJ, né, para administrar o passivo trabalhista, né? Existe isso, existe, sem dúvida nenhuma, esse mecanismo. Agora, em relação ao fechamento dos hotéis nos últimos 5 anos, eu repito aqui aquilo que eu disse anteriormente. Houve um incentivo para ampliação de oferta em Salvador, Procopa, né? E é claro que isso, se desse certo e o Brasil pudesse passar a atrair, tivesse criado uma boa identidade, atrair turistas no mundo inteiro para o Brasil, Salvador, sem dúvida nenhuma, poderia ser beneficiado. Mas não foi. Então, se criou uma expectativa que foi frustrada. E a outra coisa, nessa ampliação, de oferta com os novos hotéis, se você pegar todo aquele polo hoteleiro ali da Tancredo Neves, Estiep, que é o mais novo de Salvador, né,
Olha, são hotéis de bandeiras, inclusive, internacionais, que oferecem serviços e infraestrutura muito melhor do que, às vezes, um antigo hotel, pousada ou hotel da Orla de Salvador, lá em Jaguaribe ou em Itapuã, etc. Então, essa concorrência dos novos com os mais antigos fez com que esses mais antigos acabassem se inviabilizando. Então, quando você analisa só o fechamento, você está vendo uma visão lado só da moeda. Você tem que comparar isso com a implantação. Então foram 22 hotéis nos últimos 10 anos. Hotéis de grande porte, nós temos nesses 10 hotéis 3.666 leitos. Então nós não caímos. Salvador hoje tem 404 meios de hospedagem. Tinha em 2012, 2013, antes da Copa, 409 meios de hospedagem. Então esse número de oferta, ele é equivalente. O que nós tivemos foi queda de fluxo, por falta do centro de convenções, um aeroporto precário e uma política equivocada e tardia de incentivo fiscal para as companhias aéreas. Essa é, eu diria, a justificativa clara pela queda do fluxo na Bahia e em Salvador. Eu fiz uma entrevista com o Glicério, que também está no nosso canal, e ele falou justamente dessa ação que fez junto com a Secult, né, de voltar a vender Salvador. E já está dando resultado? Vocês percebem um resultado positivo? Já, sim. Eu dei um exemplo, por exemplo, dessa operação dos voos charters. É uma operadora, uma das maiores do Brasil e da América do Sul, que identificou exatamente um crescimento de demanda no mercado da Argentina. Essa mesma operadora não viabilizou ainda, mas já está trabalhando, por exemplo, a conexão também a partir do Chile de Santiago. Nós não temos conexão com Santiago, no Chile, apesar de termos conexões com Bogotá hoje, pelo menos temos uma frequência semanal. As operadoras que foram abordadas por nós, no geral, elas passam a colocar Salvador melhor no campo de venda, até mesmo. É uma boa oportunidade porque muita gente aqui dentro de Salvador não reconhece ou não conhece essa evolução que Salvador teve nos últimos 6 anos. Por tudo aquilo que eu falei, uma melhoria da infraestrutura na cidade, uma cidade melhor cuidada, novos atrativos. Imagine quem está num balcão de uma operadora ou de uma agência de viagem no Chile ou em Montevidéu, por exemplo, ou no interior de São Paulo, que é um mercado muito importante para a Bahia e para Salvador, e não sabe o que está se passando aqui. Muitas vezes eles estão lá com material, inclusive, que são defasados. Então a gente tem, ao longo desses 2 anos, renovado e alimentado essas pessoas com esse novo material. Quando você hoje tem, desde setembro, que nós lançamos o novo site, o salvadordabahia.com, tem sido uma referência, porque nós quebramos o paradigma de ficar vendendo roteiros como poder público, porque não sou eu que faço o roteiro. Quem faz o roteiro é o guia, quem faz o roteiro é a empresa de turismo, que faz lá o panorâmico, o histórico, o gastronômico, porque eles é quem sabe fazer e eles é quem avaliam o que é que os turistas querem, o que é que os seus clientes querem. O que é que nós fizemos? Deixamos de vender roteiro, produzir roteiros para poder ficar ali num folder de como visitar Salvador. Nós fomos traduzir o que os turistas tinham de experiência na cidade. E colocamos isso com 200 experiências no site, no meio digital. Isso é o que está fazendo sucesso. E o retorno, só para a gente partir assim para algumas referências numéricas, indicadores. Nós tivemos, até 2016, uma curva de queda de fluxo, chegando em 2016 a 8 milhões de turistas na cidade. Nós já em 2017 tivemos um crescimento de 10%, chegando a 8 milhões e 800 mil turistas, e nós estamos fechando o relatório agora, até novembro. Eu quero aqui já em primeira mão dizer a vocês que nós ultrapassaremos os 9 milhões de turistas em 2018, é muito provável que a gente possa atingir mais de 9 milhões e meio de turistas, é o melhor desempenho, sem dúvida nenhuma, dos últimos 6 anos, e é esse o maior reflexo, ou melhor, diria, indicação do resultado. É claro, nós temos alguns aspectos que são conjunturais, são externos. O câmbio, ou seja, o dólar alto, tem inibido o brasileiro de viajar para o exterior, ou pelo menos diminuído o gasto no exterior. Então, quem viaja mais para o Nordeste, internamente no Brasil. Isso traz a Salvador uma vantagem. A outra vantagem que nós tivemos realmente esse ano é uma grande promoção, uma grande visibilidade com a novela, que levou realmente Salvador a estar no dia a dia das famílias. Justamente sobre essa questão da novela, né, Segundo o Sol, muita gente fala que
o trade turístico não aproveitou a novela, justamente. Você concorda com essa Não, colocação? de jeito nenhum. Eu entendo essa colocação, né? Assim, eu acho que tudo poderia ser feito. Nós, por exemplo, fizemos algumas tentativas, inclusive de fazer algumas ações paralelas, fazendo, até mesmo porque nós tínhamos dentro do elenco muitos baianos, e isso é muito bom. A própria trilha sonora da novela ajudava muito essa questão da nossa música, Salvador como cidade da música. Mas não é, em hipótese alguma, necessário a gente ter investido, por exemplo, num comercial, no intervalo da novela. Por mais que a gente botasse ali 30 segundos ou 1 minuto, que é caríssimo, caríssimo, você produzir um filme, comprar um horário daquele do nobre na TV, na televisão aberta. Em virtude da novela mesmo já está dizendo. Se a novela tivesse trazido alguns aspectos que fossem, e eu vi gente criticar, olha, tem um negócio de droga na novela, olha, tem um negócio aqui assim, assim. Tem sempre alguém que tem uma visão, mas a novela em si, ela levou para todo mundo essa imagem de Salvador contemporânea, a imagem da agora. É uma cidade que tem os aspectos da história, do centro histórico, mas é uma cidade que aparecia a Tancredo Neves como também um espaço econômico, né? Todo esse cenário de brilho que Salvador tem hoje, com espaços, com os ícones todos, e muito, tirou um pouco até aquele peso daquele sotaque que se colocava do baiano, para ser o sotaque que a gente está conversando aqui, o mais natural, e a questão da música que foi fantástica. Era o mote da novela, né? E foi realmente uma trilha sonora que ajudou muito tudo isso. Então, nós aproveitamos, tanto assim que as pessoas vinham para cá, a partir de julho, não foi imediato, mas as pessoas começaram a despertar, pô, que Salvador é essa? Olha, é isso, é esse, será? E olha, eu tenho uma outra coisa, quem de nós, soteropolitanos, podemos ter a chance de ver uma imagem de Salvador aérea, por exemplo, do alto, ali do frontispício, do elevador Lacerda, do Forte São Marcelo, ou então do Farol da Barra. E a novela colocava isso todo dia na casa de quem estava assistindo. Então, mas não quero me alongar nisso porque ela passa. E assim como a Copa passou. Então nós não vamos viver de novela. O que Salvador e a Bahia precisa é criar e aproveitar melhor, já que a gente tem uma identidade, história, cultura, belezas naturais, é para que isso sirva como uma nossa identidade e a gente promova internacionalmente e nacionalmente. Então, nós temos feito cumprido algumas missões internacionais, estivemos no ano passado em Portugal e Espanha com o prefeito, estivemos também em outra frente na França e no Reino Unido esse ano. Aqui na América do Sul, fomos praticamente em todas as capitais dos países da América do Sul. Esse ano, em novembro, fomos a uma missão em Nova York e Washington, nos Estados Unidos, sempre abordando empresas de turismo, investidores e, sobretudo, trabalhando com as embaixadas a possibilidade de promoção. Então, as pessoas lá fora são ávidas por essa curiosidade de entender um pouco essa mistura de povos, essa cultura que tem uma força muito marcante de presença afrodescendente, ou presença afro na nossa formação, mas também a mistura. Semana passada estava tendo aqui uma Semana Brasil-África, por exemplo, tinham aqui veículos de comunicação de Portugal, por exemplo, também ávidos para poder colher a influência tanto portuguesa, europeia, quanto africana. Então, Salvador é uma cidade cosmopolita e nós precisamos aproveitar isso. E a Bahia, porque quando a gente vê, até pouco tempo atrás, a propaganda que o governo do estado fazia, botava imagens dos ícones ou dos atrativos de Salvador e não citava Salvador. Não citava Salvador. E sabe o que nós fizemos? A gente identificando aspectos, nós incorporamos a Bahia como sobrenome. O nosso perfil nas redes sociais, o nosso site de promoção de Salvador é salvadordabahia.com. O nosso perfil é Visite Salvador da Bahia, porque de fato a Bahia é muito mais forte do que Salvador. E nós temos ainda uma capital da América Central, San Salvador, da capital de El Salvador, que muitas vezes é pontuada. Quando um alemão vai ao Google procurar Salvador, ele pode parar em El Salvador. Então a gente precisou criar esse sobrenome, mas trazer a Bahia, porque o turista estrangeiro, seja o latino, seja o europeu, seja o americano, ele vai sempre se referir a Salvador de Bahia ou Salvador da Bahia. Então,
Eu acho que é esse. Só pegando justamente esse gancho da Bahia, Xui também visitou a questão dos bares e restaurantes, a gente vai falar já já, mas pontuando só essa questão da Bahia, há um diálogo entre a prefeitura e o governo do estado? Você acha que, por exemplo, essa história de não vender Salvador por parte do governo do estado seria uma perseguição à prefeitura, né? Como é que é essa relação política, tá? Essa relação política entre a Secretaria de Turismo municipal e estadual? Como é que Olha, você vê? não tem diálogo, tá? A gente tem que ser muito sincero aqui. Não há nenhum problema de ordem pessoal, por exemplo, nem institucional. Eu nunca recebi do prefeito Assemineto qualquer orientação que fosse, ó, faça sozinho, não faça isso com o Estado. Nunca. Da mesma forma que eu acredito que Zé Alves nunca recebeu do governador essa orientação. Por outro lado, independente das diferenças políticas, que ela não pode influenciar no turismo, nem muito menos na cultura, existem diferenças significativas de visão. E aí eu vou precisar fazer uma referência mais ampla. O Ministério do Turismo foi criado pelo PT há 15 anos. Né? Durante a gestão do PT, passaram mais de 10 ministros de turismo. O Ministério do Turismo foi criado sem um centavo de recursos orçamentários próprios. Eram alimentados apenas por emendas parlamentares quando aprovadas. Ou seja, e aqui na Bahia, com todo o respeito a todos os que antecederam o Zé Alves, considero o Leonelli, o próprio Pellegrino, pessoas decentes, mas nós não encontramos, não sou eu que estou dizendo não, quem diz isso é o trade, quem diz isso são as pessoas que acompanham o turismo. Nós não encontramos uma estratégia de política pública que pudesse estruturar o turismo da Bahia e colocar o turismo da Bahia numa promoção nacional e, sobretudo, internacional. Então, eu, por exemplo, vou dar aqui uma diferença de entendimento e de visão que nós temos. O governo do Estado, através da Bahia Tursa, ocupa posições nas feiras nacionais e internacionais. Monta um stand, investe com isso, e não é pouco recurso, mas hoje o turismo está sendo comprado na internet. Então, o cara que está no Japão, não sei até a sua nacionalidade. Descendente japonês. Descendente. Então, seus parentes que queiram vir a Salvador lhe visitar, é muito mais propício para eles irem na internet, no Google ou em uma dessas plataformas digitais e buscar como chegar aqui, ou seja, como é que ele compra uma passagem aérea, qual é a mais barata, por onde é que é, aonde deve se hospedar, quais são os atrativos, eles leem os comentários das pessoas, então para criarem referências já vêm para aqui praticamente com o roteiro, sabendo onde o restaurante que quer ir conhecer, o atrativo que quer ir visitar. Então, é muito mais lógico que a gente invista na promoção digital do que a gente fique gastando dinheiro, que não é pouco, em feiras, que muitas vezes não trazem um retorno assim, na mesma proporção. Exemplo claro, com menos de um mês de lançado, um novo conteúdo que a gente gerou na área de gastronomia, que é o Cozinha Raiz. Nós produzimos uma websérie com os chefes de cozinha, com algumas personalidades digitais, os influenciadores e alguns restaurantes de Salvador. Nós lançamos em outubro, com um mês, subimos para o nosso canal, nós criamos um canal no YouTube, o youtube.com/Salvador, com um mês foi 1.600.000 visualizações dessa websérie, dos episódios dessa websérie. Quando nós atingimos em um mês 1.600.000 pessoas, não tem feira que faça com que a gente, no stand, nossos técnicos possam ali distribuir o folheto e ficar interagindo com agentes e operadores. E olhe que nós fomos a 4.000 profissionais nos mercados emissores. Então, eu acho que essa visão distinta faz com que a gente tenha muita dificuldade de ter ações integradas. É isso que eu justifico. O senhor tentou ligar já para o Zé Alves, tenta ter esse diálogo? Liguei ontem. Não, a relação é sempre, assim, muito, diria, responsável. Vou dar aqui um exemplo de parceria, sobretudo, que nós construímos, eu e Zé Alves, que foi atrair a Transat Jacques Vabre no ano de 2017 aqui para Salvador. Depois de 10 anos que a Bahia não sediava uma grande regata internacional. Nós trabalhamos conjuntamente ali, integrados, tudo, o que é combinado não tem erro. Mas daí a você ter uma política que seja permanente, um diálogo permanente, inclusive essa questão. Então eu respeito o que eles estão construindo como ação, como visão e como atuação, e quero que respeite as nossas ações. Quando elas não são muito integradas, não tem porquê. Agora, quando a gente encontra, não tenha dúvida. E repito, não tem nenhum problema de ordem pessoal nem institucional.
Não temos ordem, orientações para que trabalhemos afastados. Agora, a gente tem uma convicção. E se essa convicção ela não é... As visões são diferentes. Veja o caso do Centro de Convenções. Veja o caso do Centro de Convenções. Né? Porque, eu vou dizer aqui para vocês com toda honestidade, eu fui um dos que chegou ao prefeito Assemineto no início de 2017 e disse, prefeito, o senhor está começando, ele que chamou a equipe e disse assim, olha, vamos fazer o planejamento estratégico desse segundo governo, ele já tinha um plano de governo, vamos transformar no planejamento estratégico e quero que vocês opinem sobre as ações prioritárias para a gente estabelecer esse planejamento estratégico. E teve membros da equipe que puxou, o senhor tem que fazer o centro de convenções, Salvador precisa e tal. Eu fui um dos que disse, prefeito, eu acho que não é o momento, porque é um investimento significativo, é um assunto e problema que está sobre a ordem do Estado, é quem possui um equipamento que pode ser aproveitado ou não. Então, fazer um movimento agora, eu acho que ele é precipitado. Essa foi a minha opinião. Né? Passado, e outra coisa, a gente ali foi em setembro que houve o desabamento, a gente estava em janeiro, então 4 meses, né? Estava muito recente, a gente imaginava que ia ter uma resposta rápida. Passaram 6 meses, nenhuma resposta foi dada. E é sempre truncada, não, vai ser aqui, vai ser na Marinha, vai ser aqui. Ah, não, a Marinha disse que não tem que ter um outro terreno. Então as coisas assim, sem transparência. Chegou em julho, o prefeito fez, olha, reuniu de novo a equipe e fez, olha, tem o Salvador 360, tem o Eixo Investe, é o momento agora, eu vou alocar recursos. Já tinha ali aquele processo todo de alienação dos terrenos inservíveis, né, gerou uma receita para Salvador, ele fez, vou garantir o recurso. Façam um projeto, vamos fazer o centro de convenções. Agora tem que ser um equipamento que seja necessário e usual para Salvador. Pronto. E aí faz projeto, ele já tinha feito o distrato com o Parque Atlântico, que era a concessionária do Aeroclube e tal. Ou seja, as coisas têm consequência. Então, eu vejo hoje, por exemplo, há um impasse sobre o que o governo vai fazer com o centro de convenções da Bahia. Né? Vai construir, vai fazer o outro, vai refazer. Eu digo para vocês com toda honestidade, não cabe 2 nesse momento. E o nosso está em construção. O de Salvador, o da Bahia, está em construção. Então seria muito melhor que o governo, por exemplo, se quer alocar recursos para investir, fizesse a requalificação do Parque de Pituaçu, fizesse a requalificação do Parque Costa Azul, né? Reabrisse o Bahia Café Hall, né? Fizesse uma série de investimentos no entorno desse equipamento que vá criando um ambiente muito positivo de convivência e de requalificação. Falando no centro de convenções, a previsão é de que seja inaugurado ano que vem, né? Novembro do ano que vem. A obra é prevista como ser concluída em setembro, a inauguração dele até o final do ano. Qual é a expectativa de vocês? É que com o centro de convenções aumente em quanto o turismo aqui em Salvador? Eu vou trabalhar com algumas referências, tá? Nós tivemos em 2011, salvo engano, 2011, estou entre 10 e 12, mas acho que foi 2011, 29 eventos internacionais realizados em Salvador. Naquele ano, Salvador era o 3º destino turístico nacional em turismo de eventos, reconhecido pela ICA, que é o Instituto Internacional que credencia os eventos internacionais. Nós estávamos muito à frente do 4º colocado e um pouco atrás do Rio de Janeiro, que era o 2º colocado. No ano passado, nós caímos para 6 eventos internacionais de pequeno porte na cidade. Chegamos a 11º, somos agora o 8º destino no país. Então, o novo equipamento vai nos colocar rapidamente de volta nessa 3ª posição. A gente ainda não pode fazer uma afirmativa de quanto isso vai gerar em fluxo. Como a gente está crescendo por fatores externos, pela melhoria do posicionamento de Salvador, o centro de convenções ele vai chegar junto com o aeroporto ampliado e reformado, mesmo período. As obras devem encerrar no aeroporto em outubro. Nós estamos trabalhando com a Vancy Airports e com muitas empresas, citei o caso da Decolar, mas posso citar aqui uma outra companhia, não há problema nenhum, porque nós estamos tratando isso de uma forma muito transparente, que é com a Norwegian, é uma das empresas que nós estamos tratando, com a empresa chamada Low Cost, que na verdade opera Low Cost, que é baixo custo, tem tarifa baixa. A ANAC está abrindo uma série de autorizações para empresas entrarem no Brasil, para entrando com a tarifa mais baixa. A gente acredita que a gente vai dar uma alavancada muito maior do que recuperar a posição que Salvador tinha no turismo negócio.
A tendência é que a gente chegue a ultrapassar aquele desempenho do passado. É essa a nossa perspectiva. Nós já temos 30 eventos comprometidos para ser realizados a partir de 2020. O Congresso Nacional de Hotéis vai ser em maio de 2020. Nós temos um grande congresso de cirurgia esse nacional em 2021 e o outro internacional em 2024, esses já pactuados. A gente não pode ainda assinar contrato, porque vamos fazer a concessão, a licitação para fazer a concessão do operador, e esse operador vai ficar encarregado exatamente de fazer os contratos para a realização dos eventos. Então a nossa expectativa é essa. E ela é muito lógica, né? Porque... Só para ficar claro, há uma perspectiva desses congressos, não há uma definição de que serão... Já a definição. O Congresso Nacional de Hotéis, em maio de 2020, já foi aprovado no Congresso desse ano, que ocorreu no primeiro semestre desse ano. Esses 3 que eu citei já são decisões tomadas. Essas associações, organismos promotores dos eventos, eles têm que tomar decisão muito antecipadamente, né? Porque entra todo um processo de organização do evento e sobretudo, os internacionais. Então, são decisões tomadas já. Isso não tem contrato assinado com a gente ainda. Falando um pouquinho da gastronomia, né? Eu vi um levantamento da Secult que coloca a gastronomia como um dos 5 motivos que trazem os turistas aqui para Salvador. Só que conversando com donos de bares e restaurantes, eles estão reclamando muito da falta de turista. Eles estão vivendo do público local. Para onde esses turistas vão? Olha, eu considero que o problema de bares e restaurantes de Salvador é muito mais local do que de turistas. A cidade está cheia de turistas, né? Se você chegar hoje em restaurantes como o Cuco, no Cruzeiro de São Francisco, no Pelourinho, se chegar no Casa de Teresa, no Rio Vermelho. Casa de Teresa, 93% dos clientes da Casa de Teresa são turistas, ali, sobretudo apoiados pelo polo hoteleiro do Rio Vermelho. Então, a gente tem um problema de bares e restaurantes na cidade atrelado à queda da vida noturna na cidade. As pessoas estão deixando de sair. As pessoas estão deixando de sair. Esse é um grande problema que, eu diria, eu não sei qual será a solução. Desde que as pessoas passaram a optar por comprar apartamentos ou montar nas suas varandas, as varandas gourmets, e preferindo ficar com suas famílias em casa, a gente está tendo uma crise. Essa é uma realidade. Eu não atribuiria isso à questão do turista. Tanto assim que nós acabamos de inaugurar um equipamento com 6 restaurantes, bares, que é a Vila Jardim dos Namorados, com investimento privado. Então, é uma demonstração que tem uma parcela significativa de empresários que acreditam nesse segmento. Então, eu considero, acredito e reconheço, entre outras coisas, que nós, por exemplo, não temos mais uma casa noturna com show folclórico na cidade de Salvador, nós não temos mais boates na cidade. Então, esse eu acho que são duas referências para a gente ver que a gente tem perdido realmente esse vigor. Agora, não é por falta de turistas, a cidade está, eu diria, cheia de turistas e ampliando isso em 2017, 2018. Uma outra coisa que a gente precisa ver é a questão do ticket, né? A gente tem uma melhoria muito grande dos equipamentos de restaurantes, sobretudo, com uma cozinha mais variada, mais contemporânea, internacional, inclusive de boa referência. Por outro lado, a gente pode ser que a gente tenha atraído um turista por tudo, até mesmo pela crise. Eu digo para você, eu não sei como é que as pessoas estão viajando, porque as famílias estão com um poder aquisitivo muito retraído. A gente chega para alguns setores, como, por exemplo, o supermercadista, e conversa com eles e fala, olha, as vendas em outubro caíram muito, foi a pior dos últimos anos. Mas as pessoas estão viajando, e graças a Deus. Mas possa ser que seja ainda o turista, dentro da crise, sobretudo nacional, que viaja, garante uma passagem, muitas vezes, mais barata, né? Uma hospedagem que, muitas vezes, a gente precisa levar em consideração isso, está sendo comprada pelas plataformas digitais. É um outro problema que a gente precisa enfrentar numa boa. Eu não acho que, né, essa modernidade, essas novas economias, elas estão chegando para ficar. Por outro lado, não é justo que uma pessoa saia do interior de São Paulo, do Japão, venha se hospedar aqui, alugue um apartamento ou uma casa pelo Airbnb, por exemplo, e isso não gere nenhuma tributação para o município.
não gere nenhum equilíbrio com quem sai desses mesmos lugares e vem aqui e se hospeda no hotel, que emprega a gente, que dá ali a camareira, que tem que botar uma recepcionista, que bota o café da manhã, né? Então, que tem uma lavanderia, enfim. Então, eu acho que tem algumas questões que envolvem essa nova ordem, mas posso dizer a você que não é por falta de turistas, ou pelo menos se for, pode ter que ter um turista aí de melhor poder aquisitivo para poder também estar consumindo alimentação. As nossas pesquisas de perfil mostram que o turista gasta em torno de 35% do gasto médio dele diário com alimentação na cidade. Isso é eles que dizem nas pesquisas. Então, eles estão se alimentando, ninguém vem para aqui para passar fome. Então, as pessoas vêm. Então, precisamos avaliar melhor essa questão dos bares e restaurantes, se é uma problemática mais local do que do turismo propriamente dito. Certo. Só uma breve pergunta, né, que nosso tempo já estourou, porque a conversa está avançando bastante. Uma pergunta até local aqui, que nós estamos na Barra, né, o Boca News fica na Barra, e eu não estou fazendo juízo de valor nenhum, só estou trazendo uma questão que os donos, né, de restaurantes trazem realmente, que depois dessa requalificação da Barra, eles estão quebrados, né? Porque se popularizou muito, o cliente mais exclusivo saiu, né, da Barra, e aí a despesa continuou alta, só que as pessoas não têm poder aquisitivo para gastar aqui na Barra, né? Como é que o senhor vê isso? O senhor concorda com essa colocação, não concorda? E como resolver esse problema? Eu entendo isso, Henrique. Agora, assim, é muito na linha até do que eu já vinha falando aqui com relação à questão geral. A Barra em si tem ainda outros aspectos, que a gente precisa analisar caso a caso, né? E aí comparar também. Você pega o Rio Vermelho, por exemplo, é um caso apartado da Barra. O Vermelho ainda continua tendo uma vida noturna bastante ativa, né, e pulsante, restaurantes diversos, casas abrindo, enfim, outras fechando, mas sempre renovando. Tem casas noturnas no Rio Vermelho, inclusive, para públicos diversos. O Rio Vermelho é um bairro que tem uma característica muito própria. É um bairro que é conhecido como bairro boêmio, um bairro cultural, intelectual, da diversidade, né? É um bairro de passagem, não é uma ponta da cidade, né? Então, tem vários aspectos. A Barra tem, por outro lado, esses outros aspectos, né? O Rio Vermelho, por exemplo, não tem praia, né? A Praia da Paciência é a única praia que as pessoas frequentam, o Buracão também, mas não tem praia de... A Barra é um bairro de praia. As pessoas vão para lá para curtir o dia, para farol ou para ali para o porto, enfim. Então, ele tem uma característica muito mais de ser um bairro de dia. E outra coisa, nós temos, um bairro também com, vamos dizer assim, uma localização que não é um bairro de passagem, né? Então, por outro lado, você tem um do chefe, por exemplo, o próprio empresário do chefe abriu um wine bar dentro do Farol da Barra. Eu só vejo nas redes sociais pipocando as pessoas frequentando. Então, é uma coisa que o mercado, muitas vezes, ele vai ter que se adaptar mais do que... Senão a gente não acreditaria no mercado, né? Ele vai ter que buscar as suas adaptações, entendeu? Por último, acho que é preciso a gente avaliar um pouco melhor a questão comportamental. Eu fui presidente da Saltur, eu já interagia com a Abrazel. Eu lembro, por exemplo, da Marina da Contorno. Ali tinham 6 ou 7 restaurantes. Fora da Marina, mais uns 2 ou 3 bons restaurantes. Virou um momento ali de muita frequência. Depois foi lei seca. Tá? As pessoas hoje não têm condições de sair de casa à noite mais para tomar um vinho ou uma cerveja para voltar de carro dirigindo. Que bom, né? Mas isso impactou muito na frequência das pessoas na vida noturna, né? Violência. Violência. E aqui é uma coisa que eu, como secretário de Turismo de Salvador, e dizer isso para vocês como veículo com tanta audiência, eu não estou aqui para fazer propaganda negativa, mas estou aqui para retratar uma realidade. Nós precisamos dar uma resposta não só para os turistas, mas sobretudo para essa vida noturna, se a gente quiser realmente alimentar. E aí precisa ser dito aquilo que é necessário. Quem tem hoje, né, coragem de estar às 2 horas da manhã em qualquer um desses bairros que tem vida noturna? Ora, então, vamos enfrentar essa realidade para não ficar, gente, repetindo
vamos dizer assim, a queixa sem apontar de fato o que é preciso. A gente precisa ter efetivo, a gente precisa ter policiamento noturno em Salvador. É uma cidade turística, uma cidade de vida noturna, eu preciso ter policiamento noturno. Eu não posso ficar esperando, nem imaginando que a gente não tenha efetivo para poder ter plantão de policiamento noturno. Então essa é uma realidade, que aí não é uma questão de um problema do destino. Nós estamos trazendo pessoas para cá, mas a gente precisa dar atenção às pessoas. Eu tenho assistido, né, mulheres e homens sendo furtados, roubados no centro histórico. Eu assisto porque hoje tem um celular que na mesma hora chega para a gente. Câmeras tem. Né? Pegar depois, e ainda tem uma outra coisa, né? Sobretudo no centro histórico, quando a gente vê os delinquentes juvenis, por exemplo, né? Por problemas sociais, tantas outras coisas que levam realmente a estar ali praticando esses roubos, esses furtos, que são muitas vezes apreendidos, mas na mesma hora estão de volta às ruas. Então é um enxugar gelo que a gente precisa criar um ambiente, né? Quando a gente vê a defensoria, chamar o Ministério Público, chamar o juizado de menores, vamos enfrentar. Está vindo aí uma nova ordem, que essa nova ordem, esse novo governo, essa nova ordem que se pretende, que ela venha posta para o bem e para boa convivência, para a melhor ambiência das cidades. Isso não é só de Salvador, não, mas enfim, eu acho que fica aqui um registro meu de coisas que a gente precisa enfrentar, expor realmente, para se a gente quiser realmente melhorar muito e sair um pouco apenas do apontamento das queixas e construir um caminho que seja muito melhor. Pronto, para finalizar, né, vou te fazer uma pergunta que a gente está fazendo para todos os entrevistados, né, ligados ao turismo. Né, eu queria que você respondesse brevemente, né? Qual é a solução para a crise no turismo na Bahia e em Salvador? Olha, investir sempre. Eu acho que garantir recursos, né, autonomia das secretarias de turismo, envolvimento com o trade, com o setor privado e trabalho integrado. Salvador tem investido muito, nós consideramos, inclusive, que nós não estamos em crise, pelo contrário, nós estamos numa recuperação, graças a Deus, fruto do trabalho e do investimento que a Prefeitura vem fazendo ao longo dos últimos anos. Então, por isso mesmo, se a gente tiver aí a oportunidade de atrair a atenção do governo, veja um novo governo federal agora, nós estamos aí executando bons programas e ter toda essa, eu diria, integração, quem sabe a gente possa ajudar também a Bahia a melhorar ainda mais a sua imagem, melhorar ainda mais a atividade do turismo, que é tão importante para a economia desse estado, gerando emprego, gerando muito recurso, tanto privado quanto público. Secretário, obrigado pela presença, volte sempre. Muito obrigado a vocês. Jesus, obrigado. Obrigada, Henrique. E obrigado a você, internauta. Acompanhe mais notícias exclusivas aqui no nosso Bocão News e no nosso canal de turismo aqui no nosso site. Obrigado e até a próxima. Tchau.